Hi loves, bem-vindos para mais um vídeo. Gente, no vídeo de hoje eu vou contar como que foi a minha adaptação como brasileira aqui em Portugal. Enquanto eu vou fazer o vídeo, enquanto eu digo como é que foi a minha adaptação, digo desde já que cheguei aqui eu tinha 16 anos e eu era uma adolescente, né, ainda. Mas pronto, enquanto eu vou falando, eu vou me maquiando aqui porque eu tenho que sair. Então eu vou me maquiar rapidinho e falar com vocês como é que foi a minha adaptação. Então vamos pro vídeo. Então, gente, como vocês sabem, como algum de vocês sabem, né, porque pode ter gente nova aqui, eu cheguei em Portugal em 2019 e eu tinha 16 anos. Hoje em dia eu tenho 20 anos. Eu cheguei aqui em Portugal e fiquei 2 semanas no Porto pra conhecer a cidade, assim, sabe? Pra eu não ter aquele impacto de já vir morar, assim. Então, eu turistei um pouquinho aqui no Porto ainda e depois fui realmente pra vida começar a estudar isso, porque nenhum menor de idade pode estar aqui em Portugal sem estudar. Então, se você vier para aqui em Portugal, já coloque logo seu filho na escola, porque isso é um crime, tá bem? Tenha cuidado com isso. Mas enfim, cheguei na escola, tudo certo. Não tinha a vaga que eu queria pro meu curso, porque se vocês não sabem, aqui em Portugal é dividido por cursos. O ensino médio, né, que é o ensino secundário daqui, é dividido por cursos, não é todas as matérias. Então a gente tem que escolher um curso de economia, de ciências e tecnologias, humanidades ou artes. Então, ou algum curso profissional. Esses são os cursos científicos humanísticos e também tem os cursos profissionais que você pode escolher qualquer profissão, tanto, sei lá, psicólogo, psicologia, né, seguir psicologia, mecânico, entre outros, sabe? Qualquer profissão, literalmente, que você quiser, teatro, música, você pode. E assim, esse é um curso profissional que você estagia enquanto você está estudando no seu ensino médio e só tem as matérias direcionadas para esse curso, né? Porque depois aí na faculdade, se você quiser fazer faculdade, normalmente as pessoas não fazem faculdade quando estão no ensino profissional pelo fato de que eles já têm saída de emprego, né? Porque enquanto tu tá ali estudando no ensino secundário, tu já vai fazer vários estágios. Então, muita gente não sequer faz, sabe, a faculdade, vai logo trabalhar. Mas enfim, gente, vamos contar como que foi a minha adaptação. Então, eu fiquei no curso científico humanístico, mas eu queria, de princípio, entrar em artes. Só que, como eu falei pra vocês, eu vim pra aqui em 2019, mas eu não falei pra vocês que eu vim em março. E, gente, em março já é o ano letivo, assim, no final do segundo período, então eu só ia apanhar o último período da escola e a escola já ia acabar. Normalmente só tem vagas até o início do segundo período, pra trocar de curso e isso, sabe? Mas infelizmente não tinha vagas pro curso que eu queria, que o curso que eu queria naquela época era artes. E como não tinha vagas, eles tiveram que me colocar num curso qualquer, porque como eu disse pra vocês, nenhum menor de idade pode ficar sem estudar aqui. Então me colocaram no curso de economia, que foi o que eu, tipo, que tinha vaga, sabe, que eu mais me identifiquei, porque tinha ou curso de economia, que eu tinha economia e matemática A, ou tinha o curso de ciências e tecnologias, só que ciências e tecnologias é coisa de laboratório, DNAs, isso, e eu não gosto de nada, física e assim, sabe? Eu não gosto de nada disso e eu não, sabe, não me enquadrava. Então eu tive que ficar no curso de economia. Por mais que também eu não me enquadrava nada, porque eu sou totalmente humanas e só tinha curso de exatas. Então, gente, minha adaptação na escola em economia foi muito boa, muito boa. Eu sou uma pessoa muito tímida, então eu não chego e vou conversar com as pessoas. Eu espero que as pessoas venham falar comigo, sabe? Porque eu era uma pessoa muito tímida, já não sou tão tímida assim. Mas eu era uma pessoa extremamente tímida, do qual é normal, né, gente? Porque a gente tá saindo do nosso país e vindo para outro país. A gente não sabe como as pessoas vão reagir à nossa personalidade, à nossa cultura, sabe? Então é meio complicado. Eu tava completamente fechada. Mas eles foram muito receptivos comigo. Eles conversavam comigo e eu não entendia nada. Foi bem difícil a minha adaptação nesse quesito, de eu entender algumas coisas, de eu me adaptar à cultura. Mas com as pessoas foi super tranquilo, porque os portugueses foram, naquela época, em economia, foram super abertos comigo, queriam conversar comigo, queriam saber mais de mim. Eu me enturmei muito fácil, sabe? Tipo, todo mundo, eu fiz muitos amigos. Então, em economia foi ótimo. A gente saía, íamos pra cafés juntos, nos divertimos muito, sabe? Na hora dos testes, que são as provas, eles me ajudavam muito, porque aqui eles colam muito, sabe? Mas era mesmo incrível, era uma união a minha turma de economia que era surreal. Só que o que não foi bom da minha adaptação em economia. Então, no início, quando eu cheguei aqui em Portugal, é muito difícil de entender a língua. Eu
pelo menos tive muita dificuldade de entender o que eles falavam. Por mais que seja português na mesma, gente, é realmente muito complicado. Eu, Bianca, senti isso. O meu irmão não sentiu isso, então é uma coisa pessoal minha. Então eu tive muita dificuldade. E na minha escola, a gente tem inglês. A gente pode escolher ter inglês ou espanhol. E eu fui pra inglês. E, gente, vocês sabem como é que é o nível de inglês no Brasil, né? Não é lá muito bom assim. O inglês aqui, gente, é uma coisa que, assim, você não pode falar português nas aulas. As aulas de inglês são totalmente fluentes. A história fala, os alunos falam e eles falam, tipo, muito bem inglês. Porque os portugueses aqui, eles estão habituados desde pequenininhos a entender o inglês, sabe? Mas isso foi uma coisa que eu tive muita dificuldade. Então imagina, gente, eu não sabia falar nada de inglês e eu era obrigada a falar inglês nas aulas, senão eu não conseguia me comunicar. A história só falava inglês, os filmes que a história passava era só em inglês, não tinham legenda, sabe? Então realmente era muito difícil. Agora imagina, eu não entendia nada de inglês, eu também não entendia nada de português de Portugal. E, gente, eu tava surtando, eu não conseguia me comunicar. Eu chorava muito no início porque eu não entendia nada que os portugueses falavam. É o início, é uma adaptação meio difícil, sabe? Mas isso foi o pessoal, foi uma adaptação pessoal minha. Então foi muito difícil de eu me comunicar, sabe? No início. Então eu chegava em casa chorando, porque eu não conseguia... Eu não sei, o meu cérebro travava e eu não conseguia nem falar a minha própria língua. Tipo, eu me embolava e eu não achava as palavras, sabe? Certas pra me comunicar, nem com a minha mãe em casa. Então eu chorava muito no início por causa disso. Mas depois... com calma, sabe? Às vezes é aquele pânico que tem de ser o início, sabe? De ter meio que a própria cobrança, de tentar falar e entender e se enturmar, sabe? Então acho que foi meio que por isso que eu buguei, sabe? Meu cérebro totalmente bugou e eu não conseguia falar, me comunicar. Mas depois disso, gente, eu acho que a única coisa negativa da minha adaptação nisso foi isso, de eu não ter entendido bem. Agora, na escola, as matérias foram muito difíceis, de eu conseguir tomar o jeito, assim, dos portugueses e conseguir tirar notas boas. E isso, gente, tem que estudar muito. A carga horária aqui na escola é muito pesada, então vocês ficam, tipo, para ir 8 horas na escola como se fosse um trabalho, sabe? E realmente é muito pesado, é cansativo, mas a gente tem que estudar muito, porque os testes são muito diferentes, sabe, do Brasil. É uma coisa bem diferente e muito mais puxada, sabe? Aqui em Portugal a gente não pode escrever com o português do Brasil, a gente tem que escrever com o português de Portugal, pelo fato de que em português e em história também, se você tiver história ou português, você vai ser descontado se você escrever com a palavra em português do Brasil, porque tecnicamente vai ser português incorreto. E eles preparam isso porque você vai ter que fazer um exame, tipo o Enem, só que não é o Enem, para entrar na faculdade, se você quiser, mas os exames são obrigatórios, então você entrando na faculdade ou não, você vai ter que fazer o exame para passar de ano, porque é a sua nota do secundário inteiro mais o exame, sabe? Então fecha. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo, comentem aqui embaixo se vocês quiserem, um vídeo falando só sobre exames para explicar mais como que funciona essa coisa de exame e coisa de faculdade, assim, tipo, como aplicar, sabe? E isso. Comentem aqui embaixo que eu faço. Mas é uma coisa que, tipo assim, você se habitua, sabe? Eu só fui conseguir escrever português de Portugal depois que a minha história, tipo, dava sempre na minha cabeça, sabe? Porque eu não sei vocês, mas eu funciono com o ensino de, tipo, a história tá ali no meu pé, eu falo que ela é uma chata, mas ela tem que estar ali pra eu conseguir aprender, sabe? Eu sou mesmo aquele método de ensino mesmo chato, sabe? É como eu entendo. Mas, enfim, essa foi a minha adaptação em economia. Foi incrível, gente, foi muito incrível. O pessoal, tipo, foi... sei lá, parecia que eu tava num filme, sabe? Era coisa mesmo de filme, era muito louco isso. Aí eu mudei de curso, né? Eu tive meu verão foi incrível. Se vocês quiserem que eu conte mais sobre meu verão, escreva aqui embaixo também, que meu verão foi muito legal mesmo. E meu verão acabou, né? E eu fui para o 10º ano de novo, porque eu tive que repetir um ano pelo fato de que eu estava em economia, como eu não tinha o meu curso. E para mudar de curso, você tem que repetir todo o processo novamente. Então, eu tive que repetir de ano, então fiz o 10º ano 2 vezes. 2 vezes entre aspas, né, gente? Porque eu cheguei aqui em março, então já tava no fim do ano letivo, então não valia a pena. Mas enfim, me inscrevi de novo, só que dessa vez em curso de Humanidades, que era o curso que eu realmente queria, né? Eu tinha mudado de ideia. De princípio, eu queria artes. Só que artes eu ainda teria que fazer matemática, e eu queria fugir da matemática. Mas mesmo assim, eu acabei indo pra matemática por escolha minha.
em humanidades, mas é uma matemática aplicada a ciências sociais, que é um terror também, eu não gostei nada. Em humanidades, a coisa foi mais diferente. Eu não entendi por que também. Eu senti que eu fui mais excluída em humanidades. Por quê? No início, gente, era a primeira vez, quando vocês vão perceber quando vocês entrarem no 10º ano em alguma escola. Muita gente também tá entrando como novo na escola, porque é uma escola secundária, é uma escola só para ensino médio, que é o ensino secundário. Claro que vai ter uma ou duas pessoas que já frequentavam essa escola no ensino básico, que é o ensino fundamental. Porém, são poucas pessoas que continuam, assim, do básico para o secundário na mesma escola. Consequentemente, muitas escolas encaminham os alunos para essa escola secundária e eles vêm em grupinhos. Não sei se vocês conseguem me entender, mas as pessoas que estudavam no ensino básico, noutras escolas, tipo escolas aleatórias, vieram vários grupinhos de outras escolas para a minha escola para estudar no 10º ano e entraram no mesmo curso. Então tinha um grupinho dessa escola, outro grupinho daquela escola, outro grupinho daquela escola e todo mundo, tipo, já tinha os grupinhos formados, sabe? Porque todo mundo já se conhecia, mas não se conhecia a um todo. Acho que vocês conseguem entender, né? Eram vários grupinhos. Então eu fiquei completamente sozinha. Em economia, não. Eles eram tipo uma família, sabe? Eu acho que houve muito essa diferença de economia para humanidades, porque em economia todo mundo se apoiava e não havia, tipo, essa coisa de grupo, sabe? Havia mais, a gente era como uma família, sabe? É isso que eu digo. Em humanidades, não. Em humanidades foi mais cada um por si. Então, em humanidades foi muito difícil de eu fazer amizade, mas depois já adianto já que eu fiquei amiga de todo mundo. Porém, eu passei por momentos que eu tinha que comer na casa de banho, porque ninguém falava comigo e isso, mas, gente, deixando bem claro que a culpa também foi minha. Por quê? Eu era uma pessoa extremamente tímida. Não sejam assim, se joguem, sabe? Tipo, não se privem tanto, porque ninguém tá nem aí, entende? Então, não esperem a outra pessoa vir falar contigo. Vai lá e fale, porque essa é a minha dica. Porque eu fiquei muito tempo sozinha por coisa desnecessária, sabe? Por timidez. Então, eu fiquei por muito tempo sozinha, fiquei, tipo, indo pra casa de banho, porque a gente tinha intervalos a cada aula, né? Então, eu comia sempre na casa de banho e isso. Mas, gente, não façam isso porque eu fiquei muito tempo sozinha e, tipo, o pessoal era 5 estrelas, depois vieram falar comigo e a gente ficou, tipo, como um grupo, sabe? Vários grupos, no caso, né? Que eu disse pra vocês que em humanidades, na minha turma, no caso, não era uma família, mas há outras turmas que são pessoas diferentes, né? Que eram. Mas depois deu tudo certo, mas no início, em humanidades, foi bem complicado pelo fato de eu ser muito tímida. Eu não falava com ninguém, eu comia na casa de banho, eu, tipo, evitava ao máximo, sabe? Foi bem difícil. Até que, tipo, 2 amigos meus me convidaram pra me levar a casa. Então eu aceitei e fui... E eles me levaram a casa, né? E pronto. A partir daí eu fiquei amiga de todo mundo. E foi só sucesso. Mas enfim, essa foi a minha adaptação na escola, sabe? Eu acho que correu super bem. Acho que a única coisa, assim, de xenofobia que eu tive foi num jogo de vôlei que eu tava na minha escola, tipo, em educação física, sabe? Um menino falou que eu ganhei a partida só porque eu era brasileira, e eu sendo brasileira é porque eu sou corrupta. Eu acho que foi... Nada a ver, né? Gente, crianças, enfim. Essa foi a única vez que eu senti, assim, tipo, xenofobia, mas eu também não liguei muito, sabe? Porque eu não ligava muito pra esses comentários. Eu acho que muito também vai da sua mentalidade, sabe? Levar isso a peito ou não. Eu sempre levava muito na desportiva, muito na brincadeira. Por mais que essa X pessoa que fizesse xenofobia comigo, do qual só foi uma vez, que foi essa coisinha assim, besteira, sabe? Vai muito de como você reage também, porque se a pessoa tá a falar isso, é porque a pessoa não tá contente com ela. Então, gente, ignorem, sabe? Vivam a sua vida, vivam a sua personalidade, a sua verdade, que tudo vai dar certo. E sejam justos também, não mentem, sejam leais, sabe? Então, a minha adaptação correu super bem. Eu acho que o mais difícil que foi pra mim foi exatamente nas matérias. Eu tive muita dificuldade em história. História e Max. História e Max foi, assim, as matérias mais difíceis que eu tive, principalmente em história, gente. Foi muito difícil pra eu começar a pegar o ritmo de eu ter uma nota boa em história. Foi realmente muito difícil, eu tive que encontrar vários métodos de estudo, porque, como eu disse pra vocês, os portugueses copiam muito nas escolas e eles são muito bons nisso. Só que eu não tinha essa manha de copiar, assim, sabe? E aí eu comecei a aprender
E quando eu comecei a aprender, eu comecei a tirar nota melhor. Mas enfim, o meu ensino secundário foi mesmo incrível. Eu tive momentos assim incríveis. Pra falar pra vocês que foi muito difícil de eu me desapegar do ensino secundário. Porque, gente, é incrível. Vocês têm que vir pra cá e ver e sentir isso. É uma energia tão boa. O pessoal daqui é muito bom, mas você tem que se entregar, sabe? Você não pode ficar aí assim, tímida como eu fiquei no início. Porque depois que eu me entreguei, foi realmente assim, surreal. Foi mesmo incrível. Depois os meus verões começaram a ser incríveis. Eu comecei a ser amiga de todo mundo. Porque a minha cidade é pequena também, e eu moro na praia. Então, consequentemente, é mais fácil. Mas enfim, a minha adaptação foi super boa. Como eu disse pra vocês, é o único caso de xenofobia que eu senti. Mas nada demais, sabe? Foi realmente isso. Eu conversei com os meus amigos brasileiros e eles não sentiram xenofobia também. Só coisas assim que eles brincam, sabe? Tipo aquela brincadeirinha meio assim. Mas, gente, nada fora assim do comum. Acho que tá super tranquilo. Tem cada vez mais brasileiros aqui em Portugal. Tá tipo, eu tô vendo mais brasileiros do que próprios portugueses. Mas, enfim. Basicamente essa foi a minha adaptação e eu tô muito grata de morar aqui. É incrível a liberdade que eu tenho, o poder de, tipo, sair na rua sem me preocupar, as cidades lindas que tem aqui. Aqui é uma paz, gente, aqui é lindo. Eu acredito que vocês vão se dar muito bem aqui, realmente. Vocês têm que querer. Vocês têm que querer e dar a cara e se jogar, porque vocês vão conseguir. Vocês não podem ficar, tipo, retraídos, sabe? Então, se joguem que vai dar tudo certo. Então, o inglês, gente, se foquem muito no inglês pelo fato de que realmente é difícil, mas, gente, se vocês prestarem realmente atenção nas aulas, o método de ensino aqui é incrível, porque você tem que falar fluente o tempo todo em inglês, então você acaba aprendendo assim na marra, sabe? Mas agora, se você ficar nas aulas e não, tipo, não tá nem aí, sabe? Ficar, tipo, desenhando no caderno, ou olhando pra parede, ou sei lá, conversando com os colegas em português, você não vai aprender. Então foca muito nas aulas nesses 3 anos que vocês têm de secundário, porque isso vocês conseguem sair de lá fluentes. Então foquem no que eu digo, prestem atenção nas aulas, se esforcem, porque realmente vai valer a pena por seu futuro. Pode parecer meio chato, mas realmente vale muito a pena, gente. É um pânico, né, de início, porque você não sabe falar e todo mundo sabe falar. Mas, gente, relaxa que vai dar tudo certo. Vocês vão aprender muito o inglês britânico, porque aqui eles ensinam mais o inglês britânico. Mas também depende muito da história também. A minha história falava inglês britânico e meu namorado também aprendeu inglês britânico. Então, é muito de professor para professora, mas como a gente tá na Europa, é mais aconselhável, eu acho, para os professores ensinarem o inglês britânico. Essa foi a minha adaptação, eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu não sei se faltou alguma coisa pra eu falar, não sei. Mas se vocês quiserem saber alguma coisa, comentem aqui embaixo, que eu falo tudo pra vocês, eu explico tudo pra vocês. Também tem o meu Instagram aqui, se vocês quiserem mandar minha mensagem lá, que eu vou lá ver. E foi isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Compartilhem muito com esses vídeos com quem precisa. E eu espero que a jornada de vocês aqui seja mesmo incrível, seja mesmo boa, sejam bons, tenham empatia pelo próximo, que tudo vai correr bem pra vocês. Foi esse o vídeo, gente. Tchau!